Fala, minha galera concurseira! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Português com Estilo é Aqui. Hoje teremos um vídeo muito especial, correção da prova do INSS Banca Sebrasp. Você, concurseiro de plantão, que realizou esta prova, vai junto com a gente entender as questões e, mais do que isso, fazer aquela análise textual efetiva, galera. Você que tem dificuldade na compreensão e na interpretação de texto não terá mais, porque agora eu, professora Fernanda Santos, e em seguida a professora Sônia Paulino, nós juntas vamos ensinar a vocês como se comporta o concurseiro que quer aquele gabarito e deseja a aprovação, a nomeação. Galera, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos. A professora Sônia seguirá com a leitura com os 3 últimos parágrafos do texto da sua prova e vamos resolver as 14 questões. Simbora? Partiu leitura, vamos juntos! Toda vez que você estiver diante de um texto, você vai passar os parágrafos, vai lá para o finalzinho, entender, ler a referência textual. Autora, Cristina Queiroz, revista, pesquisas, olha lá, edição, recorte temporal, janeiro 2021, texto extraído da internet. Olha lá, temos aqui o site e informação com adaptações. Galera, a partir da referência, você já tem um spoiler. É um recorte temporal 2021 muito atual, então provavelmente a temática é de grande relevância. Temos aqui um texto retirado de um site, ou seja, você vai entender que possivelmente existe uma estrutura dissertativa, mas é claro, para confirmar estas informações, eu preciso fazer a leitura estratégica. Só passa em concurso quem realmente entende essa leitura estratégica. Por isso, vamos juntos realizar essa análise textual efetiva. Primeiro parágrafo, cresce no mundo todo o número de pessoas que demandam serviços de cuidado. Observe que nessa parte aqui, eu tenho o recorte temático. O texto vai girar em torno dessa informação central, beleza? Seguindo o próximo período. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, esse universo deverá ser de 2,3 bilhões de pessoas em 2030. Há 5 anos, eram 2,1 bilhões. Observe que nesse período, para dar credibilidade à informação, há um estudo, um relatório aqui. Além de apresentar uma ideia futura, uma perspectiva, 2,3 bilhões de pessoas, ok? Continuando. O envelhecimento da população e as novas configurações familiares, com mulheres mais presentes no mercado de trabalho e menos disponíveis para assumirem cargos com parentes sem autonomia, tem levado os países a repensar seus sistemas de atenção a populações vulneráveis. Observe que nessa informação aqui eu tenho uma relação de causa e consequência, ok? Ou seja, o fato de haver o envelhecimento da população e, olha esse E aqui coordenando, galera, texto é gramática, você precisa entender as estruturas e o papel das palavras na construção do texto. Então, não é só o envelhecimento da população, são as novas configurações que vão trazer o efeito, ou seja, tem levado lá os países a repensar. Galera, as palavras têm poder. Se eu vou repensar alguma coisa, significa que eu vou o quê? Eu vou ter uma problemática que é possível ser solucionada. Então, eu tenho ali uma ideia, uma situação que é passível de
resolução, porque eu preciso pensar melhor a respeito disso, beleza? Partindo desse panorama, a coesão textual é muito importante você entender o mecanismo da ligação de ideias, de períodos, de palavras dentro do texto, ou seja, o panorama que foi citado anteriormente. As sociólogas Nádia Guimarães, da Universidade de São Paulo, USP, e Helena Irata, do Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris, na França, identificaram em estudo o surgimento, nos últimos 20 anos, de arranjos que visam amparar indivíduos com distintos níveis de dependência, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Então, observe que há estudiosas em relação a esse assunto, identificaram esse surgimento de arranjos, ou seja, eu preciso pensar nessa problemática para amparar, dar suporte a esses indivíduos com dependência. E aqui eu tenho que mais exemplificação, crianças, idosos e pessoas. Parte de exemplificação e estratégia dentro da construção do texto. E aí, finalizando o primeiro parágrafo, enquanto em algumas nações o papel do Estado é preponderante, em outras a atuação de instituições privadas se sobressai. Há uma comparação aqui. Ele está mostrando um cenário, ele não, ela na verdade, né, a autora do texto. Porque em algumas nações o papel do Estado é o quê? Preponderante, principal, muito importante, relevante pra caraca. Mas em outras, ou seja, há uma omissão aqui, em outras nações, a atuação de instituições privadas se sobressai, ou seja, se torna mais importante. E aí ele vem para o recorte espacial. Na América Latina, o protagonismo das famílias representa o aspecto mais o quê? Mais marcante. Ou seja, eu posso entender que na América Latina não há o papel do Estado nem das instituições privadas, mas sim o quê? O protagonismo das famílias. Galera, é esse o trabalho que você tem que ter a partir de agora. Não é a leitura pela leitura, mas é a leitura com análise, com estratégia. Não acabou, não. Temos ainda a continuação do nosso texto. Segundo parágrafo. Conforme definição da OIT, o trabalho de cuidado, que pode ou não ser remunerado, envolve dois tipos de atividades. Dois pontos. Olha ali, abrindo, anunciando a informação, já que ele falou de dois tipos. Quais são eles? Primeiro, as diretas. Ele vai justificar como alimentar um bebê ou cuidar de um doente. E as indiretas, que é o número 2, como cozinhar ou limpar. Então, observe que nesse período há uma tipificação em relação ao trabalho de cuidado, além de abrir o parágrafo com uma estrutura coesiva, conforme, quer dizer, de acordo com. Tudo bem? Próximo período é um trabalho que tem uma forte dimensão emocional, se desenvolve na intimidade e, com frequência, envolve a manipulação do corpo do outro. Ou seja, né? Eu tenho aqui uma caracterização. Essa parte aqui envolve a caracterização, olha lá, diz Guimarães, a caracterização desse trabalho de cuidado. Ela quem? A Guimarães, né? Relata que o conceito de cuidado, aí vai fazer o quê? Uma definição desse conceito, ao dizer para você, explicar como ele surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos e, desde então, tem sido crescente a sua presença em linhas de investigação em áreas como economia, antropologia, psicologia e filosofia política. Com isso, a discussão sobre essa concepção, ou seja, a concepção, né, desse conceito de cuidado. Ganhou corpo. O que significa ganhar corpo? Nesse caso, ganhou fundamentação, reforçou essa ideia do conceito de trabalho, né, o trabalho de cuidado.
Os estudos iniciais do cuidado limitavam-se à ideia de que ele era uma necessidade nas situações de dependência, mas tal entendimento se ampliou. Se o entendimento se ampliou, ou seja, eu posso entender que houve uma nova visão, porque eu tenho uma visão que foi anteriormente expressa e se há uma ampliação, traz a ideia de mudança. Hoje, ele é visto, ou seja, ele vai trazer aqui, ó, como é visto hoje? Qual é esse conceito de mudança? Ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem de todos, na medida em que qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente em algum momento da vida, explica a socióloga. De novo aí, trazendo essa estudiosa de grande relevância para a temática do texto. E ele vai concluir aqui o parágrafo. Os avanços da pesquisa levaram à constatação de que a oferta de cuidados é distribuída de forma desigual na sociedade, recaindo de forma mais intensa sobre as mulheres. O que nós entendemos? Que para esse trabalho de cuidado não há uma uniformidade, porque se é desigual, eu tenho coisas que acontecem de uma forma e de outra maneira. E de forma mais intensa, recai sobre as mulheres. Por que recai sobre as mulheres? Porque nós entendemos que esse trabalho essencialmente feminino é um trabalho tradicional, é um trabalho que envolve, né, a questão relacionada ao cuidado. Então, tudo isso é uma ideia que você traz para a ideia da construção do texto. Beleza, galera? Então, seguindo aqui o nosso texto, você vai entender no próximo vídeo com a professora Sônia Paulino qual é a ideia central para fechar o raciocínio do nosso texto que a Banca Sebrasp trouxe para a prova do INSS. Assista ao próximo vídeo e entenda por completo essa análise textual. Nós esperamos vocês. Um beijo!